Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Olá, minha gente, nosso bate-papo das 6 está começando, né? O último programa da semana, sexta-feira, de terça a sexta, sempre um tema novo para a gente conversar um pouquinho, bater um papo, né? Esse bate-papo das 6, esse programa que já é tradicional no finalzinho de tarde, começo de noite. Obrigado a você que nos acompanha pelas redes sociais também, né? Pelo nosso canal no YouTube, pelo nosso Instagram, pessoal que nos acompanha em toda a região de Linhares, São Mateus, Colatina, através do nosso sinal na Grande Vitória e, claro, a turma aí de Cachoeiro, na região sul, onde também tem o sinal da TV Sim, canal 16.1. Obrigado pela sua audiência, o bate-papo, sempre com uma grande audiência, pessoal, aproveita esse horário chegando em casa para poder assistir, né, e interagir um pouquinho com os assuntos aqui do nosso bate-papo das 6. Hoje nós vamos trazer um assunto bem bacana, vamos falar sobre vocação religiosa, vocação sacerdotal. A gente vai, aqui a Diocese de Colatina, aqui no Norte, vai ganhar um novo padre a partir deste sábado, né, um novo presbítero que será ordenado, e eu já estou aqui ao lado dele e trazendo outros convidados também para essa conversa. Estou aqui ao lado do diácono Hans Miller Nunes Gonçalves Vieira, que neste sábado vai ser ordenado padre aqui na Matriz Nossa Senhora da Conceição. O coração está acelerado, né, Hans Miller? Tá aceleradíssimo, Cláudio. Imagino. Bem, momento ímpar e singular na minha caminhada vocacional. É o coroamento após 10 anos quase, processo formativo. Chegou a hora, né? Chegou a hora. Pois é, o pessoal de Linhares já está acostumado a vê-lo aqui na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, ali auxiliando o padre Devaldo. Nosso querido padre Maurício, com toda a sua experiência de 30 e tantos anos, né, padre? Muito bom, é sempre bom esse bate-papo, eu sempre gosto, porque o bate-papo é algo de família, né? Nós somos criados, né, Cláudio? O bate-papo de família, aquela conversa sentar boa. Na mesa, né? Sentar na mesa. E hoje nós recebemos aqui com alegria, né, o Hans Miller, que a gente sabe, a gente já passou por essa experiência, o padre David, que foi ordenado agora há pouco, né? A gente sabe, depois de um tempo de reflexão, de meditação, de discernimento, então é chegada a hora, como diz São João, né? É chegada a hora, né? E essa hora é muito importante, até para a questão vocacional, a pastoral vocacional, a você jovem, né, que está aí também, que nos acompanha. Não é só vocação sacerdotal, é vocação como bom cristão. A gente precisa muito de vocacionados e vocacionadas, porque o mundo, de fato, a messe é grande, operários são poucos. É verdade. O padre, agora padre, né? E é difícil se acostumar, porque até pouco tempo ele era diácono, mas agora é padre. O padre David, bem-vindo, padre. Obrigado. Que é o nosso programa. Gente, são filhos de Aracruz, né? Os dois aqui, né? Isso aí. Eu sou lá da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, que fica na sede do município de Aracruz mesmo. Que bacana. Padre Jesus, hoje é o Padre Jesus, né? Exato. Só que o padre David, são dois jovens, vocês estudaram juntos, naturalmente, o seminário, né? Sim. Esses 9 anos aí? Os 9 anos foram juntos. Nossa. Desde o propedêutico em 2013 até terminarmos a teologia. Gente, eu fico imaginando, assim, porque é um processo, é como se, assim, para quem é chamado à vida matrimonial, é o meu caso, por exemplo, né, padre Maurício, aquele namoro, noivado, toda aquela preparação, né? Eu acho que essas etapas aí que são importantes, né? É porque às vezes as pessoas perguntam, 9 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos. Parece muito, né? Muito, mas é um período, de fato, também, eu também acho que para o matrimônio deveria ser um pouco estendido, um pouco mais. Eu sempre faço essa crítica, porque a preparação para o matrimônio não pode ser apenas dois encontros finais de semana. Tem gente que casa muito rápido. Muito rápido, especialmente hoje. Então é esse longo processo, não só em termos de estudo intelectual, espiritual, mas também uma formação e uma ordenação para a vida toda. E são jovens, como nós aqui, eu não, mas eles são jovens. e tem, continua jovem. Exatamente, porque eu vou agora para 35 anos de sacerdote no próximo mano. ano, e eu fico muito contente e feliz porque
é a esperança, né? A igreja, ela necessita muito de jovens padres, que a messe é grande e é um período realmente em que eles passam também por dificuldade, né? Tem as crises, porque às vezes a pessoa pensa, maravilha. Não, é como todos os jovens que faz um processo de discernimento e acompanhamento, além dos estudos, mas temos também formadores. Hoje o caso lá, o reitor, o padre Edgar, né, em Carapina. Tem toda uma equipe também que acompanha até chegar esse momento. Bacana. Vou interagir bastante aqui com o padre que acabou de ser ordenado há pouco tempo e o diácono que vai ser ordenado deste sábado, justamente para saber um pouco dessa experiência. Hans Miller, como é que foi para você? Desde quando você descobriu que na sua vida o seu destino seria ser padre? Olha, desde cedo eu ajudava na comunidade. Aliás, você está com quantos anos hoje? 30 anos 30 hoje. 30 anos. Isso. Bacana. Quando eu comecei a ler, minha mãe me colocou na equipe de liturgia que ela frequentava. Então eu sempre lia na diocese, tinha um dirigente 1, 2 ou 3, nosso folhetim antigamente. Eu li acho que o número 2, aquele que era um comentário antes da leitura bíblica. Então eu comecei a fazendo isso, depois fui tendo uma vida mais ativa dentro da comunidade. Comecei a participar dos círculos bíblicos, grupo de jovens, fui catequista, ajudei na liturgia e entrei assim na vida da comunidade. Aí cheguei a um ponto que, na época, tinha até o seminarista, o Marcelo Keller, estava trabalhando na paróquia de onde eu sou natural, que é a paróquia Imaculada Conceição de Coqueiral, de Aracruz. Né? Isso, Marcelo hoje é padre. Ele me perguntou assim, você já pensou em ir pro seminário? Aí eu falei, não, você tá doido? Quero isso pra minha... Tá doido por quê? Quero isso na minha vida, não. Aí ingressei, fiz o meu curso técnico, sou formado em mecânica também. Olha só, um profissional da mecânica. Isso. Fiz curso técnico de mecânica, queria entrar na engenharia mecânica também. Aí pensando, será que vale a pena investir nessa área ou não? Aí eu fui para a casa do meu pai, que mora em Barra de São Francisco. Chegando lá, tinha uma missa na comunidade Matriz São Francisco de Assis. Olha que legal. Por incrível que pareça, era uma missa de um encontro que tem dos seminaristas do Estado do Espírito Santo, que é o ESES. Eu participei dessa missa. E lá me senti um pouco mais tocado. Falei, poxa vida, eu acho que agora eu quero entrar para o seminário. Eu acho que dá para mim esse negócio, né? Eu acho que dá. Porém, como eu tinha uma amizade um pouco com o padre, fiquei com vergonha de falar para o padre que era o Suderlan na época também, o padre de Coqueiral. Né? Aí eu pedi para minha tia, fala lá com o Suderlan que eu quero ir para o seminário. Aí desde então, ele pediu para o Marcelo Keller me acompanhar. Isso em 2013? Não, um pouco anterior. Acho que no final de 2011... por início de 2012. Bacana. E aí foi amadurecendo, né? Foi amadurecendo. Estudo, as etapas. Como é que funciona no seminário? Primeiro é o que vocês fazem? É o propedêutico, né? Isso, primeiro é o propedêutico. Propedêutico, para quem não sabe, é aquele momento de conhecimento, né? Isso, é um ano de nivelamento escolar, aprende um pouco mais sobre a história da igreja, estuda um pouco mais do catecismo, alguns documentos. Depois desse um ano, nós fazemos um pedido, sendo aprovado, nós vamos para o seminário maior, né? Que fica em Carapina, como o padre Maurício disse. O Maria Mãe da Igreja. Lá são mais 7 anos. Nossa, mãe. 3 de filosofia. 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia. Depois tem os estágios, né, padre Maurício? Eles fizeram esses estágios. Os estágios são importantes porque... mesmo que a nossa diocese Colatina, Vitória, mas a partir da teologia, eles já são inseridos também na nossa diocese, nas paróquias, nas experiências, legal, né? Gente. Ele fez experiência, por exemplo, em Guaraná, não foi isso? Isso, fiz o meu primeiro e segundo ano de teologia, o estágio junto com o padre David, na paróquia do Coração Eucarístico de Jesus, em Guaraná. No terceiro ano de teologia, eu vim para a paróquia São Paulo Apóstolo, do bairro Bebedouro, aqui de Linhares. Padre Romildo. Padre Romildo. O quarto ano de teologia, eu fui para a paróquia São Sebastião de Governador Lindenberg, com o padre Paulo César. Aí entrou a pandemia, depois fui transferido para a paróquia do Coração Eucarístico de Jesus mais uma vez. Que bacana. E agora culminou com seu diaconato aqui em Linhares, né? Sim, me ordenei no dia 6 de maio de 2022. E no mês de junho fui transferido para a paróquia Nossa Senhora da Conceição, aqui do centro. Bacana. Eu vou perguntar também, claro, ao padre, né? O padre David, novo, que é de Aracruz. Mais novo agora, é jovem, novo. É um jovem padre que vem para somar. Até amanhã ele é o padre mais jovem, novo da nossa diocese. Até amanhã, é verdade. Ô padre David, como é que foi essa sua vocação, esse descobrimento, né? Foi mais ou menos parecido com o Hans Miller aqui? Foi
Parecido assim, em partes, né? Eu tinha a vivência também da comunidade desde pequeno, né? Em especial também quando eu nem atuava nas comunidades, mas eu tinha muita questão da minha avó, que sempre pedia para eu acompanhar ela, então eu levava na igreja, na comunidade. Desde pequeno. Então eu era a companhia dela, né? Aí essas coisas vão ficando também dentro da gente, na nossa caminhada. Até que um dia, o padre Romildo, né? Ele foi e fez um convite, né? Você não quer fazer encontro vocacional, não? Direto, assim? Aí eu pensei, que é isso, encontro vocacional? Ah, é para ser padre. Não, quero esse negócio também. Não quero. O primeiro momento é assim mesmo. O choque, né? Não, quero casar, fazer outra coisa, estudar. Que legal, gente. Aí ele foi assim, foi engraçado. Ele falou assim, olha, eu não quero um não assim Pensa primeiro, né? Pensa, depois você me dá uma resposta. Que bacana. Aí você fica com aquilo, né, dentro de você, que já tem uma caminhada na comunidade, porque depois também, né, participando das equipes de liturgia, dos encontros de jovens, né? Então você começa a ir pensando mais aquilo dentro de você. Até que um dia eu brinco com ele, eu falo assim, que ele entrava numa porta, eu saía em outra, porque eu não queria encontrar com ele, né? Para poder dar a resposta, porque eu queria ir, mas eu não queria dar essa resposta para ele, né? Aí um dia não deu para correr não, que aí ele foi, não, vamos lá fazer? Não, eu vou. Aí nos encontros vocacionais que foi alimentando mais isso, né? Deixando mesmo, né? Aflorar cada vez mais esse sentimento dentro de nós. Padre, o senhor está com quantos anos? Eu estou com 28. 28, um pouquinho mais novo que o Hans Miller aqui, né? São da mesma terra. Cláudio, é uma coisa interessante, porque quando Maria também foi provocada, né? O convite cria um impacto para todos. Criou em Maria, nós somos mês de Maria, criou em José, quando houve aquela proposta, né, direta, né? Você, Maria, foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Ficou assustado, né? É uma decisão. Isso é de fato porque, num princípio, a gente olha a nossa fragilidade, a gente acha que a gente não vai dar conta, que isso é muito... A gente começa a imaginar as dificuldades do estudo, dificuldade realmente, será que eu vou dar conta? Esse momento de impacto, de reflexão, e aí vem sempre a figura do diretor espiritual. Geralmente, como vocês viram a história, a minha também é um pouco nessa linha da família, nós sempre olhamos para aquela pessoa, aquele leigo, aquela senhora, ou aquele padre. Agora o senhor, com a experiência que tem, batendo o olho no menino, no jovem que está ali caminhando na igreja, dá para perceber que ele tem... Dá para perceber que é um carisma, a maneira como ele está na comunidade, como ele faz as coisas. A gente começa a fazer uma leitura pela experiência. Eu também já fiz vários convites, né? Tem muitos colegas aí que são padres. Talvez eu lembrar aqui do padre Wildas, que é mais perto, porque o Wildas me procurou dizendo assim, eu quero ser padre e tal. E eu, no final da tarde, Nossa Senhora da Conceição, grande abraço, eu falei com ele assim, ô Wildas, olha, tudo bem, lê o livro do profeta Jeremias, depois você volta aqui. Porque no caso aí foi ele que foi me procurar. Mas a gente sempre fazia convite, né, aberto. Você não quer ser padre? Gente, interessante. Mas você está falando, eu estou me lembrando, quando eu tinha 8 anos de idade, você acredita que eu queria ser padre também? Sim, porque... Mas aí a gente vê que, assim, é algo que precisa ser muito bem trabalhado, né? E a pessoa, então, passa por esse primeiro momento, depois, então, começa a dizer assim, bom, mas pelo menos eu vou começar a fazer o discernimento. Né, quem entra pastoral vocacional. Vou ver mais ou menos até onde eu vou, né? Nós entramos em 12, nós fomos ordenados em 4 padres, né? Quer dizer, desde o primeiro ano de filosofia. Então isso quer dizer o seguinte, não é que entrou lá no seminário que vai ser ordenado padre, depende muito, né? Não, exatamente. É como o caso do diácono permanente, o convite, né, que lançamos, entra para o processo propedêutico, que você também vai começar a fazer o processo propedêutico. E lá tem uma equipe também de formador, psicólogo, para ver as motivações. Acho isso muito importante também na relação do casamento. Assim, quando a pessoa está querendo casar, eu converso, olha, não é só um juramento que você vai fazer aqui, vamos bater um papo. E também tem que estar de olho, né, Padre Maurício? Inclusive, para os casais, eu falo isso porque lá na igreja eu também atuo como ministro do matrimônio, assistente de lei do matrimônio, e é muito interessante porque, assim, muita gente vai na empolgação e tem que avaliar, né? Avaliar todos os pontos. Aqui a gente está falando de vocação para o sacerdócio, mas tem a vocação matrimonial e tem que ser analisado com muito cuidado. Tem que ser, porque há emoção e a gente precisa ter a responsabilidade. A gente sabe que ele aqui recente, o sacerdote, a mãe ele, e a gente sabe que eles não estão prontos, né? Achando que agora a ordenação... Tem uma caminhada aí, né? Não, o processo formativo continua.
Tanto é que nós temos aí o processo agora, uma formação a nível do Espírito Santo, em Santa Isabel, né? E, quer dizer, amanhã encerra uma etapa, é claro, a celebração é muito bonita, vale você que está em casa. Inclusive vai ser transmitida, né, pelas redes sociais, né? Exatamente. É um momento realmente onde ele é ordenado pela imposição das mãos do senhor bispo, né? E os concelebrantes também. É um momento muito bonito da igreja, né? É, interessante. O Hans Miller, agora como é que foi para você esse período aí com o nosso querido padre Devaldo, com toda a sua paciência lá, esse período de aprendizado aí? Não, a conversa com o padre Devaldo é uma conversa muito leve. Eu sou uma pessoa um pouco acelerada, agitada. Ele é o contrário, né? O padre Devaldo começou a falar assim, vai um pouco mais devagar, diminui um pouco o seu devagar. Aí, padre Devaldo. Não no sentido de parar, ficar estagnado, mas reduzir um pouco a minha rotina. Que o ritmo da cidade é completamente diferente. Eu tive a experiência de trabalhar sempre em paróquias, meio que na zona rural, também na periferia. Trabalhar no centro é um ritmo muito mais acelerado, trabalhar na zona urbana. Então eu comecei a assumir várias atividades. Tinha um ponto que eu estava extremamente cansado na primeira semana que eu estava aqui, exausto. Aí o padre Devaldo, não, vai com mais devagar, com calma, pegando um ritmo novo. Vai devagar aí, né? O Hans Miller, você já tem, assim, porque cada um de nós, né, tem o desejo de atuar numa determinada área, e a gente sabe que na Igreja Católica há uma diversidade de ações que podem ser executadas. Você já tem mais ou menos algo que você mira, assim, não é a questão social, a criança, a saúde, etc? Não? Ou até na área da teologia mesmo, né? Seja do ensino, liturgia ou algumas pastorais específicas. Então, no momento eu não estava pensando assim, qual área atuar. Específica. Como estava um momento de estabilidade assim, na minha vida, eu estava esperando amadurecer um pouco assim, qual a ordenação, fazer minha experiência, pelo menos o primeiro ano de sacerdócio, o segundo, para começar a pensar qual área que eu realmente desejo atuar. Mas eu queria muito trabalhar em alguma coisa na área ligada a atendimento pastoral. Alguma coisa nesse sentido, assim. Isso aí. Bacana. David, você? Não, porque isso é interessante a pergunta dele, porque eu sempre fui na área da família. Desde sempre, né? Desde sempre, e comunicação. Rádio eu estou, por exemplo, há 35 anos. E eu vejo que depois, com o tempo, eu vou percebendo que eu tenho essa veia, né? E é importante na igreja, como os leigos, né? A gente vê as vocações, serviço, desde catequese, música. Tem uma diversidade. Uma diversidade muito grande. Muita atividade. Tem alguma coisa assim para você? Alguma que te chama mais atenção, padre David? Pois é, eu também não parei para pensar isso não. Está aí dando aquele princípio. Vivenciar bem esse primeiro ano do sacerdócio também, né? Porque talvez você acabou de ordenar, mas já pensando em outra coisa, você não vive o momento do agora, né? Então, viver bem o agora para planejar melhor o futuro. É porque na Igreja Católica sempre fazemos a formação permanente. Nós estamos agora com o Marcelo, o Maciel, em Roma, na área catequética. Eu já fui para Roma, família, outro, Celésio e tal. Então, depois, assim, a igreja tem interesse também de ajudar na especialização de algumas áreas. Esse aprendizado. Você tem aí que o próprio Wildes é psicólogo, você tem advogado, porque hoje também isso é possível. Hoje você vai ver também que não só na área especificamente religiosa, mas também na área civil. Sem dúvida. Padre David, vamos falar um pouquinho sobre a sua ordenação. Ele foi ordenado padre no dia 25 de março, né? Passado agora. Exato. É um mês e pouco, 40 dias, 30 dias mais ou menos, né? Vamos ver as imagens aí, né? Tem aí as imagens desse momento lá com o Dom Lauro, né? O bispo. Como é que foi a emoção lá da ordenação em Colatina? Foi um momento muito bonito, nossa. O Hans até falou no início, né? O Hans Miller, que é um momento ímpar, um momento único na vida nossa, né? Singular. E de fato, é um momento que você, pelo menos a minha sensação naquela hora,
Eu sabia que estava acontecendo, mas você estava ali meio que flutuando. Que, né? O campo visual diminuiu um pouco, né? A família estava toda lá? Exato, estavam. Na possibilidade estavam sim, né? Meus pais, meus irmãos padres, estavam. Né? Bacana, muitos padres, graças a Deus também, fizeram bem presente. Unidade. Né? É verdade. Isso aí, mostra. Ô, Padre Maurício, quando chega um padre novo, né, ordenado, o Hans Miller a partir de amanhã, por exemplo, é como se fosse mais um filho para a família chegar. É o irmão, né? É o irmão mais novo. Irmão, é. Eu vibro muito, assim, porque a gente vai seguindo, já de mais idade, a gente vê esses jovens chegando, e especialmente eles, cada um, na minha época, eu fui ordenado 34 anos atrás, então imagina, né? Você estava com quantos anos na época, você lembra? Eu tinha 29 anos. Mais ou menos a idade deles. Né? E eu até hoje, aqui eu sempre lembro às 3 horas, 8 de dezembro, a minha ordenação, porque também é 8 de dezembro. Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição. E aquilo até hoje, né? E na primeira missa, onde eu fui batizado e fiz a minha primeira. Como é que é o nome da comunidade lá que o senhor São Pedro da Pintada. Pintada. Hoje é município de Nova Venécia. De Vila Valéria. Vila Valéria. Então, esse momento, isso é para sempre. Você vê as fotos ainda, aquelas fotos ainda, né? Seja preto e branco, não importa. E a gente, de fato, é um momento que a gente sempre faz. E quando nós renovamos lá no dia da crisma com o bispo... aquela retrospectiva. Então, quando eu vou, sempre tenho ido nas ordenações, momento assim da gente relembrar, é como um casamento mesmo. É uma renovação, né? No dia que você casou, quanto tempo tem de casado? Vou fazer agora 19. E foi o senhor que você pois então, tá vendo? Você nem lembrava, né? Então, veja que a gente não lembra, Com a gente certeza. vai vendo nas dificuldades. E, então, esse momento que amanhã ele vai viver isso, né, com toda a igreja, é um momento muito... É único mesmo. bonito. Né? Quando você está ali deitado também, né? Que é a ladainha, né? Depois, aquele momento é muito... emocionante. mesmo. Gente, vamos fazer um rápido intervalo, nossa primeira pausa do bate-papo das 6 de hoje, falando um pouquinho sobre vocações religiosas, vocação sacerdotal. Neste sábado, na Matriz Nossa Senhora da Conceição, a primeira igreja aqui de Linhares, né? O diácono Hans Miller Nunes Gonçalves Vieira, filho de Aracruz, vai se tornar padre. Então, a partir das 17 horas, com transmissão pelas redes sociais, tem caravanas, inclusive, aí que eu estou sabendo que está vindo, né? Que estão vindo para prestigiar, para participar da missa de ordenação. Vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Voltamos com o nosso segundo bloco de hoje, do nosso Bate-Papo das 6, nessa conversa super legal aqui, conhecendo um pouquinho mais o processo formativo dos padres, né, as vocações religiosas, e aqui particularmente falando sobre a Diocese de Colatina, que ganha um novo sacerdote a partir deste sábado, ordenação do diácono Hans Miller, na Matriz Nossa Senhora da Conceição. Falando um pouquinho desse segundo bloco, e aqui aproveitar a experiência do Padre Maurício também, a internet, né, Padre Maurício, a tecnologia hoje que tem sido uma grande ferramenta usada para as coisas boas, né, mas infelizmente para coisas ruins que a gente tem visto aí, o desafio também para os sacerdotes, né, usar essa ferramenta. É um desafio para todos nós, né? Eu sou da minha geração que a internet veio depois, celular, né? Quando me ordenei padre em 89, a gente tinha aquele telefone somente, anotava os recados, secretário, a gente carrega no bolso o celular, até nas nossas celebrações, nas orações hoje, liturgia das horas, está já dentro do celular. E nós, todo mundo está ali no celular. Para dizer que é uma ferramenta e que deve ser, de fato, uma ferramenta para a evangelização. E hoje nós não temos como dizer não à internet, e eles são muito mais ainda, que eles já são desta geração. Eles, inclusive, já estudam, não anota nada, eu acho que já é tudo vocês já vão no computador, quase assim, não é de escrever, eu ainda estou aqui na caneta. Eu vou para os encontros, você vai ver que nos encontros de padre de mais idade, nós estamos anotando tudo no caderno e tal. Só para dizer que essa é uma ferramenta, a internet, que aí há um desafio muito grande. E aí eu falo de família. Para todos, o problema hoje, nós temos que voltar e refletir seriamente sobre o mundo digital.
Nós estamos tendo muita situação de conflito, porque o mundo virtual jamais vai substituir o mundo do encontro da mesa, esse bate-papo, olhando para o outro. Agora, uma ferramenta que veio para aproximar também, né? Exatamente. Eu acho que aí Rosmília, vocês, hoje, que eles já estão muito mais, eu, em vez de conta, eu vou recorrendo a eles, eu peço ajuda. Entendeu? Os mais jovens têm mais... jovens e tal. E é de fato, e aqui eu estou lembrando do Carlos Acuti, que eu visitei agora, né, em Assis. Beato, né? Que é justamente o santo da internet, Beato. Um jovem de 15 anos, 15 né? anos, porque ele usava a internet para evangelizar, ele jogava isso, os milagres de Cristo para o mundo. Então eu vi lá muitos jovens lá em Assis, visitando o corpo dele, jovens e adolescentes. Pois é. Padre David, uma ferramenta boa, né, para se comunicar com os paroquianos, né? Não, é verdade. A minha rede social, na verdade, pessoal, ela não é muito... Você não interage muito nesse sentido, não? Não interajo muito, não. Porque eu gosto mais de publicar fotos, essas coisas. Claro que com uma passagem bíblica, algo do tipo. Aí as pessoas, de certo modo, também se sentem parte daquilo, né? De modo que elas olham lá. Mas a gente tem na nossa paróquia, que agora eu estou lá em Colatina, na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, onde está a catedral. Nós temos também uma rede social bem ativa, né? No qual faz as publicações com... uma maneira também de se comunicar, né, com as pessoas. Aí coloca um informe, alguma coisa que talvez a pessoa, se você fosse esperar falar os avisos uma vez no final da missa, a pessoa não chega a prestar tanta atenção do que depois ela está ali com o celular na mão, ela recebe o aviso ali, sabe que vai ter aquela atividade, né, na paróquia. Como é que mudou bastante, Padre Maurício, desde o seu início? Não tenha dúvida. Eu só tenho mesmo, eu não tenho rede, eu tenho só WhatsApp, né? Você não tem Twitter? Não, porque eu não dou conta muito disso não, e eu também fico um pouco assim, como na minha área de família, a minha preocupação em relação à questão das postagens, a questão da e hoje a gente tem um risco das fake news também, que a gente precisa estar de olho, né? Monitorar. Agora, Rosmília, era a característica de cada um, né? Porque tem as pessoas são, cada um tem o seu jeito de ser, alguns são mais reservados e as redes sociais nesse sentido acabam deixando um pouco de lado, né? Não, no meu caso, eu utilizo as redes sociais. Eu posto muitas atividades que eu realizo na vida religiosa nas redes sociais. A agenda também, de celebrações, aquilo que eu vou fazer dentro do campo da paróquia. Muitas vezes o pessoal pergunta, onde você vai celebrar? Aí eu postei a agenda lá no Instagram. Aí eles vão lá, pesquisam no Instagram, eu vim aqui hoje porque eu vi que no seu Instagram você ia celebrar aqui. Então, tudo que é ligado à minha vida religiosa, eu posto nas redes sociais. Agora, ajuda a evangelizar também, nesse aspecto, eu acho que a tecnologia foi muito boa, né, Padre? Porque, assim, ela aproximou também, né? Hoje o seu paroquiano te manda mensagem ali. Manda, exatamente. Não precisa marcar horário, né? Eu diria que ao mesmo tempo que aproximou, do ponto de vista da informação, porque informação não é formação. A gente tem que deixar claro isso. Separar as coisas. Eu faço uma campanha assim, de manhã, café com salmo, almoço e janta sem celular. Eu estou tentando, e você que está aí nos acompanhando, por favor, vamos fazer esta campanha. O almoço e janta não entra celular. E à noite, o evangelho no lar. Então, a gente precisa, porque vicia, há o vício. É um tema interessante, né? E não é só de padre, nós, se não ficarmos antenados, a gente fica viciado. Inclusive, há terapias para se livrar desse problema. Exatamente, porque esse é um risco que nós corremos, porque ali o mundo das imagens, do imediatismo, e acaba que, às vezes, eu encontro pessoas que dizem, eu falo com a minha mãe todo dia. Eu falo, você fala com sua mãe todo dia? Que bom. Como? Através da internet. Já tem 2 anos. Aí não vale, né? Quer dizer, então a gente tem esse perigo que nós precisamos entender. A pandemia acabou criando também essa dificuldade. E a gente sabe que aumentou muito a questão da doença mental. Verdade. Diácono Rosmília, agora sim, a gente... Né, você falou aqui que nesse período de formação você teve a experiência de trabalhar na zona rural, passou por comunidades mais carentes, eu imagino, né? Tudo isso ajuda um pouco também na hora de assumir agora como padre, né? Ter essa visão macro, né, dessas experiências, porque tem muitas comunidades que passam por muitas dificuldades, né? Não, sim. Trabalhando nessas diversas realidades, ajuda muito na questão do próprio amadurecimento pessoal. Você vai ter uma visão mais ampla da própria realidade. E ajuda também a pensar, a desenvolver trabalhos. Poxa vida, em tal área eu realizei tal coisa, eu posso utilizar nessa paróquia X ou nessa comunidade. Eu acho que ajuda muito. Trazer um pouco da experiência da formação para
prática agora, né? Sim. Não podemos desassociar o campo prático da teoria. E uma coisa, Cláudio, só para completar, porque quando eu fui ordenado, a gente tinha poucos padres. Eu assumi 3 paróquias, né? 3? Panta do Brasil e São Domingos. E como é que dava conta? Pois é, mas aí é um negócio e tal. Então a gente sai do seminário e a gente já ia direto para assumir uma paróquia. Não tinha nem... não tinha nem como você... E lá você ia ali, né? E levando e aprendendo e logicamente que agora tem um processo que chama-se propedêutico, que não tinha na minha época, é interessante essa acolhida, e depois já esse período de experiência pastoral, que já foi a partir da teologia, dos últimos 2 anos, e como ele foi ordenado, continuou lá com o padre Valdeci, ele aqui continua pelo menos, eu acho que eu posso dizer isso, pelo menos até o final do ano, né? Quer dizer, é importante para quem está chegando, por mesmo que já tem intelectualmente 8, 9 anos, outra coisa, é a mesma coisa do casamento. Você pode namorar 8, 9 anos, mas é justamente na prática agora, no sentido de que além das confissões, o atendimento, da unção dos enfermos, as celebrações, o atendimento, né? Que é bastante, hoje, consome muito e nós temos que estar muito ali bem preparado para poder orientar as pessoas. Então, por isso que, de certa maneira, o Hans está aqui conosco já há uns meses, há quase um ano, né? Junto, um ano aqui conosco, e a gente vê que, né, Hans, há uma interação entre todos nós, assim, essa amizade é importante. Eu acho que eu posso dizer isso, se sentir acolhido. Aliás, essa pergunta que eu ia fazer, como é que foi para você essa experiência assim? Você trabalhou com padres mais jovens e outros mais experientes, de idade, inclusive, né? O caso aqui, por exemplo, o padre Devaldo, que já tem uma longa... Devaldo está quase 40 anos de padre, eu tenho 35, ele está por aí 38, 39. Então, bebeu um pouco dessas fontes aí, né? Assim, trabalhar com um padre com maior experiência ajuda também. A troca de experiências é sempre válida. Sempre vai ter algo para te ensinar também. Um padre com maior tempo, igual o padre Maurício, vai completar 35 anos de padre. Eu que vou iniciar meu ministério, eu posso olhar para ele e pedir ajuda em algum determinado momento, alguma dificuldade que eu estiver. Sem dúvida. O padre David está lá com um grande professor, que é o padre Valdeci, né? Exatamente. O padre Valdeci, no ano passado, em dezembro, ele completou 25 anos de padre. 25, foi padre aqui em Linhares, né? Valdeci é um grande administrador pastoral, é um empreendedor, assim, e Valdeci um comunicador. Então, isto que eu estou dizendo, a família, essa nossa família presbiteral, que ele já faz parte, e ele já está, esta última noite, né? Amanhã, nesse horário já está sendo, nesse horário amanhã já está sendo sacerdote. Então, isso é muito interessante. Isso vale para todos, né? Acolhida, aquele jovem casal que está saindo do matrimônio, e aí depois na festa, tudo bem, depois cada um vai para sua casa. Quem acompanha esses jovens casados? É verdade. Entendeu? Agora, isso me preocupa. Deixa eu perguntar aqui tanto ao padre David quanto ao diácono Hansmir, em algum momento dessa caminhada de 9 anos, vocês tiveram alguma dúvida? Não, acho que não é para mim. Passa por esse período também de dúvida? Passa. Quando o padre Maurício disse no início, aos momentos que nós vamos ter nossas crises também. A vontade, em determinado momento do seminário, que deu vontade de chutar o balde. Mas como ele disse anteriormente também, existe uma equipe para te auxiliar, uma equipe para te ajudar nesses momentos. Tanto que tem o nosso diretor espiritual, tinha a psicóloga que ia atender a gente, a minha era até a doutora Ivanilde Pratizoli, que me atendeu durante 7 anos. Então tem uma equipe. Sabe muito de você, pelo jeito. Um aparato total, 7 anos, sabe? Bastante coisa da minha vida. David, para o senhor padre, como é que foi esse período? Teve momentos também de dificuldade? Claro, todo momento, assim. É parte do nosso processo humano, né? Nem sempre a gente vai estar lá no auge, falar que está nas mil maravilhas, mas também a gente precisa ter esse acompanhamento junto com o seminário. E o seminário, que nem no início nós dissemos, não é que a gente vai entrar, que quer dizer que você vai sair de lá padre, né? Tem que caminhar. O padre Marinaldo, logo quando nós entramos no seminário, ele gostava de dizer uma coisa. O seminário é lugar que não é para inicialmente formar padres, mas para formar bons seres humanos que depois serão padres, né? Bons isso é padres. Importante estar frisando isso, porque é muito bonito, é uma escola, né? Seminário é semente, né? É o lugar, assim como a pessoa que vai para a escola do exército ou vai se formar Seja lá o que for, né? qualquer profissão,
ele tem uma equipe e ali, não que ele vai deixar de ser. Acho que talvez hoje, na minha época, a gente sofreu uma certa crise, porque a questão de adaptação. Também no casamento tem a questão da adaptação. Demora um pouquinho para engrenar. Mas o que acontecia no passado, que me ajudou muito depois a entender, que é o Maurício. O Maurício, humano, a pessoa que gosta de esporte, que é flamenguista, que gosta de viajar. Então, isto, às vezes, eu quando fui para o seminário, a primeira pergunta que eu fiz lá, não esqueço, eu falei, escuta, padre pode jogar bola? Porque eu era da área, todo mundo sabe que eu era da área jogador de futebol, dos bons ainda, aqui em Linhares e tal. Então, se dissesse para mim que era proibido jogar bola, eu estaria fora. Primeiro, não, tudo bem e tal. Então, isto realmente, às vezes, a gente pensando que o padre é um ser humano, como todos os outros, como todo ser humano, todos vocacionados. Que passa por crises também. Que passa por crise. Aí, o que vai realmente edificar é essa vocação, como eu sempre digo, é tão bonito quando você encontra um vocacionado no trabalho, um profissional vocacionado. Que se identifica com o que faz. Nossa, mãe, o que ele faz, ele deixa algo maravilhoso, as pessoas levam e faz a boa propaganda. Olha, nossa, que profissional bom, porque ele é humano. O Hans Miller, eu acho que é um período também, esses 9 anos de preparação para vocês, mas também para a família, né? Porque imagina, né? A mãe, Padre Maurício, a mãe, o pai, a família tem ali o filho e de certa forma vai perdê-lo, perdê-lo no sentido de não tê-lo mais próximo, né? Vai assumir outra responsabilidade, né? Então, eu acho que a parte mais difícil era que meio que ir se distanciando aos poucos da minha família. Acho que o momento mais terrível para mim no seminário foi esse sentimento de sair de dentro de casa. Mas aos poucos eu fui me adaptando a essa ideia nova, essa nova realidade que eu estava entrando. Minha família também. Eu lembro que quando eu mudei antigamente no Facebook, que eu tinha tirado de Aracruz e botado Colatina, minha mãe chorou horrores, porque eu mudei o nome da cidade. Já saiu de Aracruz. Ela chorou, porque eu mudei. Mas depois, aí a gente vai começando a criar uma nova rotina, vai diminuindo a frequência em casa, não abandonando a família, pelo contrário, a família é algo muito importante. Quando o Padre Maurício sempre reforça a ideia da unidade familiar. Mas eles foram se adaptando também ao meu distanciamento, de uma determinada forma, assim. E lembrar, viu, gente, padre tem família também, viu? Porque às vezes a gente não, esquece, é importante isso, porque essa nossa raiz, a nossa história é da igreja doméstica, né? A família faz parte, claro que os pais têm perspectiva, não sei como foi o caso deles. Meu pai tinha uma perspectiva, minha mãe não. Porque meu nome, inclusive, foi homenagem ao cônego Maurício, que fez o casamento dos meus pais. E como é que foi essa decisão do senhor que chegou e falou, eu quero ser padre? Não, porque isso aí, desde criança, os padres ficavam lá em casa e tal, era muito distante, e eu ficava assim antenado, e depois, quando eu tive mais ou menos 17, 18 anos, eu tinha 3 ideias. É a questão do advogado, porque eu gostava, porque como eu vi assistir um fórum uma vez aqui em Linhares, vi com um primo meu. Você queria ser advogado. Exatamente. E na área da política, meu pai também era muito, na época, muito forte, na época de Senatílio Perim, naquele período de Linhares, do ano 60. Eu nasci no ano 60, né? 64. E tinha essa ideia de ser padre. E aí, quando eu me deparei e manifestei isso ao padre Rubens Duque, né, saudoso padre Rubens Duque, né, e o padre Jair, daquela equipe de Linhares 79, e Linhares me chamou muita atenção a solidariedade, a época da enchente. Aquilo foi muito forte. 79, né? 79. O povo salvando o povo, aquilo me tocava muito, e a vida de comunidade. Mas até então eu tinha muita ideia, história de família. Quer dizer, eu sempre tive essa dificuldade entre essas duas instituições, podemos dizer, os dois sacramentos, né? Da ordem e do matrimônio. Então eu ficava muito assim, eu ia e voltava e pensava, namoro normal, aquela coisa toda, porque eu tinha uma família, tenho uma família, 70 anos de casamento dos meus pais, até então agora meu pai nos deixou, há uns 2 anos, e isso realmente a gente tem essas situações. Agora, a gente vai ali, e vai fazer um momento de fazer uma escolha. E amadurece, né? Amadurece. E a escolha que nós fazemos, nós continuamos também lembrando que ela tem renúncia. Toda escolha tem renúncia. Sim. E aí a gente vai dizer assim, aonde eu posso servir melhor? E aí, então, a questão de ser padre, olha, o padre não pode casar. Quando eles perguntam, não é questão de não poder casar,
nós abrimos mão de ter uma família, como amanhã mesmo vocês vão vendo lá, ele é tirado do meio do povo, né? O bispo vai fazer um diálogo e vai perguntar ao reitor, não vou contar não, porque amanhã você vai contar. Senão você vai estar fazendo mas para dizer que aí. Agora é um casamento no sentido mais amplo, não com uma família só do Hans, né, mas com esta família, o povo de Deus, da qual nós assumimos ali publicamente. Bacana, gente, esse bate-papo. Final do nosso segundo bloco, conversando com o diácono Hans Miller, com o padre David, padre Maurício, com sua experiência aí de 35 anos de sacerdócio, falando da ordenação do Hans Miller neste sábado. Mais um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho com os instantes finais do nosso programa, né? Já parabenizando aqui o Hans Miller por esta nova fase que ele vai entrar a partir deste sábado, 5 da tarde, na Matriz Nossa Senhora da Conceição. Voltamos já já. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco, conhecendo hoje um pouquinho mais sobre o processo formativo, né? A escolha e todo o tempo de estudo e de preparação para o sacerdócio. Falando aqui da Diocese de Colatina, o padre, aliás, diácono ainda, mas daqui a pouco o padre Hans Miller, que será ordenado neste sábado, está aqui com o coração acelerado, né, nesses preparativos. Diácono, o diácono que vai ser ordenado padre também participa desse momento de preparação da liturgia? Como é que funciona isso na prática? Participa, no caso eu preparei... Ajuda a organizar tudo? Ajuda a organizar, eu mesmo preparei toda a estrutura da celebração. Escolhi cada canto, cada pessoa que vai fazer cada coisinha durante a celebração. Tentei envolver o máximo de pessoas das comunidades da paróquia Nossa Senhora da Conceição para este momento. Então cada coisa foi pensado com total carinho, imaginando a pessoa que ia fazer cada gesto. Que bacana, que bacana. Já pode adiantar aqui como é que vai ser a sua fala lá, não? Não pode adiantar não, dá spoiler não. Brincadeira, né, padre? A parte do David, a parte final dele lá foi um discurso longo. Você se lembra, David? Você lembra? Lembro. Agradecer a todos aqueles que passaram pela minha vida, pela minha história, a Deus que é o Senhor da vida e da história, muito, muito, muito obrigado. Acabou. E foi pronto, foi bem objetivo, né? Foi. David, como é que está lá o trabalho com o padre Valdeci, né? Você está como vigário? Exato, vigário paroquial. Da Catedral de Colatina. Da paróquia onde está a catedral, né? Lá também, né? A gente fala da catedral, mas ali ela é a sede de uma paróquia. São mais ou menos 14 comunidades, ou 13? 11. Tem interior também ou só cidade? Não, só é urbano, todo urbano a paróquia. Muita ladeirinha para subir, Colatina, né? Tem algumas. Tem algumas. Bacana. Hans Miller, como é que está a expectativa aí? Depois da ordenação, já está definido isso, ou isso é algo que se trata com o bispo depois? Para quem não conhece como é que é o processo. O padre Maurício viu que ele foi ordenado e no outro dia já estava numa paróquia. Foi. Eu fui três paróquias de uma vez. Assim, então, no final da ordenação, o bispo vai comunicar por qual paróquia que onde vou continuar a exercer meu ministério presbiteral. Você ainda não sabe? Ainda não, é surpresa. Dom Lauro está preparando alguma coisa aí. Está preparando. Padre Maurício, no último bloco, falou sobre a questão do chamado ao matrimônio, a questão do namoro e tal. Na caminhada de vocês chegaram a namorar, tiveram essa ideia também de casamento, do matrimônio? Como é que foi isso? Antes da decisão de se tornar padre? Padre David. Namoro é assim, aquelas coisinhas de escola só. Aquela paquera, né? Mas vamos dizer que o pai e a mãe nem ficam sabendo desde agora. Agora ficou. Agora sabe. Né? Mas eu tinha essa perspectiva, esse pensamento, né? Tanto que quando eu falei que o padre Romildo fez o convite, eu falei para ele, não, eu quero casar, quero estudar, fazer filhos, alguma coisa, né? Aí depois, claro que Deus tem outros planos para a vida da gente. Chamou mais forte, né? Exato. Teve essa experiência também, Hans Miller? Assim, nunca passou pela minha cabeça, assim, de constituir família. Constituir família não passou pela minha cabeça, não. E aí eu queria saber... Padre Maurício, na época, inclusive, antes de se tornar seminarista, você chegou a namorar, foi noivo? Não, tinha uma coisa, um namoro mais firme. Mas não chegou a ficar noivo na época? Na época, assim, no meu tempo, o namoro era muito curto, 2, 3 anos. Tinha que te chamar na responsabilidade. Tinha a história da família, tinha que pedir os pais, a gente tinha que conversar, os pais faziam uma investigação, quem é aquela pessoa, se era gente boa. Imagina aqui, há 40 anos atrás, Nossa Senhora. Então, o pai chegava da roça com a barra da calça cheia de carrapicho
medo. Começava a tirar o carrapicho com o facão, e aí? Tinha que pedir aos pais para namorar, pedir Exatamente. essa história toda. Mais uma coisa interessante, a questão da vocação. Eu queria até, você que está nos acompanhando, essa pergunta que continua, você quer ser padre? Quer dizer, a princípio assusta, mas a gente pode falar o seguinte, você quer pensar um pouquinho na sua vocação? Porque a vocação é a realização. É mais ou menos perguntar assim, eu nasci para quê? É isso? Porque quando fala pastoral vocacional hoje, na época minha, falar pastoral vocacional para ser padre ou para ser irmã. Agora não, a pastoral vocacional é mais ampla. Porque o objetivo é formar, como dizia o padre lá Marinaldo, formar o ser humano para que ele seja um bom cristão. E isso é muito importante. É triste quando a pessoa fica no seminário 6, 7 anos e ele vai embora, ou livremente, ou às vezes também é dispensado, e depois ele abandona. Quer dizer, essa escola é justamente uma escola de formação permanente. Então, por isso, assim, você jovem, esse ano nós estamos no ano vocacionado, né? No Brasil, essa pergunta, você já pensou na sua vocação? Não vai logo pensando logo na profissão, porque é rentável, porque essa dá mais dinheiro ou não. Não. Procura ouvir um pouquinho, o que Deus quer de mim? A minha vocação é para a vida matrimonial, para construir família, para ser missionário. Também tem hoje aqueles que não quer ser leigo, consagrado. Tem muito isso. Existe muito isso, né? Muitos movimentos que hoje nós temos leigos consagrados. A pessoa que não se casou, mas se dedica exclusivamente Tem no grupo do Shalom, tem no outros esses movimentos que nós temos na Igreja Católica. O importante é que você dê um tempo para poder se perguntar aonde eu posso servir melhor? Qual é a minha vocação? Porque se você descobrir a tua vocação, você vai ser uma pessoa feliz e vai fazer o outro feliz. Olha que bacana, gente. Eu costumo dizer, às vezes, assim, que felizes são os padres, né? Que não tem a mulher para... Vou falar para a Adriana. Brincadeira, Adriana. Na verdade, é o chamado de cada um, né? É lógico. O matrimônio tem as suas vantagens, tem as desvantagens também, né? Tem, lógico, tem. Como tudo na vida, né? Por exemplo, no nosso caso, assim, eu falo mesmo, muitos padres, que hoje não é nenhuma novidade, a questão da depressão. Exato. Nós tivemos já padres, situações que até tiraram a vida. A doença hoje aumentou muito. Aliás, tem aí o caso a vida da solidão, olha só. O padre diocesano e o padre religioso. O diocesano, geralmente, eu moro já há muito tempo na minha casa, só eu na minha casa, sozinho. Já se acostumou, já se adaptou. Exato, mas eu estou dizendo que, no início, a vida da solidão também. Você convive com toda a situação humana nos atendimentos e aquilo, às vezes, você precisa de um colo. A comunidade faz muito bem isso. Você sabe disso. O povo, a comunidade acolhe muito bem a gente, mas a gente não pode esquecer que nós somos humanos, que a gente precisa também desse apoio cada vez mais. Bacana. Então tá aí, né, o convite aos jovens. Hoje a Diocese tem um seminário, um local de estudo. Fica onde? No bairro Jardim Tropical, na Serra. Mas por que fica na Serra? Essa é a dúvida. Então, fica na Serra pela facilidade para a gente chegar nas faculdades. Então, todas as dioceses do estado centralizam tudo na Grande Vitória, os seminários, né, para facilitar, porque estudam nos Salesianos, a filosofia, e no Instituto da Arquidiocese. Porque está concentrado ali. Então facilita a unidade também da província do Espírito Santo. Agora, isso a gente não mistura com aqueles seminários das congregações. Aí é outra coisa, né, Padre Maurício? Tem lá das congregações também. Né? Ou não? Tem os religiosos também. Que estuda. Porque o estudo é o mesmo. Franciscanos, os capuchinhos. O curso de teologia, ele é universal, né? Da Igreja Católica, né? E a filosofia um pouquinho, porque já também faz junto com os leigos, né? Mas a grade desse curso é para todo seminário no mundo inteiro. Olha que bacana, gente. E aí a gente está vivendo agora, aproveitando já no finalzinho do nosso programa de hoje, a Diocese, né, Padre Maurício, a retomada dessa questão do diaconato, aí o diaconato permanente, que o Hans Miller era o diaconato transitório, né? Que é uma outra situação. Que é algo também que vem reforçar, né, a como igreja. Nós temos aqui o Getúlio, né, o Rudney e o Rogério, aqui na nossa cidade. E agora se abriu, Dom Lauro, o convite para novos diáconos e vai começar o processo. Já começou. Começamos, né? Amanhã tem encontro, inclusive. Amanhã tem encontro. O Cláudio foi um dos convidados para fazer o processo. Eu acho muito importante a igreja, o carisma, né? A igreja ministerial.
que é do Vaticano II. Eu aprendi nessa igreja. Igreja Povo de Deus, ministerial, serviço, todos eles não tem maior nem menor. Porque quem quiser ser o maior vai lavar os pés, como Jesus nos ensinou. Então é muito interessante essa dinâmica de não criar na nossa cabeça agora, a partir de amanhã, agora eu sou o padre, e começar a se exaltar, aí é muito ruim, porque não tem nada a ver com a dinâmica do evangelho, do segmento a Cristo. Mas o legal é isso, é que é tão heterogêneo, né? Nós temos a experiência dos mais velhos. Você viu o padre Devaldo, vai mais devagar aí um pouquinho, né? Se fosse comigo, na minha linha já é um pouco mais ajuda diferente. Também nesse processo de formação, né? Gente, nós estamos chegando ao final do programa, eu agradeço muito, né, por esse bate-papo, por essa oportunidade de conhecer mais um pouco sobre o processo formativo dos padres, parabenizar o diácono Hans Miller, né? Obrigado. E desejar aí realmente uma excelente caminhada como sacerdote aqui da nossa diocese. Muito obrigado, Cláudio. Agradeço. E também reforçar o convite amanhã, às 5 horas da tarde, na Igreja Nossa Senhora da Conceição, seria ordenado presbítero. Quem quiser acompanhar também pode acompanhar pelas mídias sociais da Diocese de Colatina. Que bacana, transmissão por lá. Agradecer ao jovem padre David José Langa. Obrigado, padre, pela presença. Imagina. Parabéns aí, viu? Obrigado mais uma vez também. Tá joia. Padre Maurício já é de casa, agradeço, padre, por essa oportunidade. Padre Maurício me ajudou a formatar aqui esse bate-papo de hoje. Obrigado, viu? Tá certo, um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Paz e bênção a todos. Amém. Como é que é? Almoço sem celular? Café com salmo, almoço e janta sem celular e evangelho no lar antes de dormir. Tá jóia, gente. O programa tá terminando, tem reprise neste sábado pela manhã e domingo à tarde, reprise também a partir das 15 horas de todos os programas veiculados ao longo da semana. Obrigado pela sua companhia de sempre. TV Sim, esta é da Terra. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Visualizar seus exames de imagem online é rápido, seguro e te poupa tempo. Com a Uniscan Linhares é assim, cada vez mais fácil acessar seus exames. Além de não precisar guardar papéis em excesso, você conta com maior nitidez e resolução nas imagens e é super prático na hora de mostrar ao seu médico. Quer visualizar os resultados dos seus exames online? Acesse nosso site uniscan.com.br. Tá na mão Uniscan, seus resultados de exames na palma da sua mão.